Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Plantão Geek. Eu sou a Miss Walker e hoje trazendo aqui pra vocês mais uma teoria de Stranger Things. Dessa vez a teoria de hoje vai envolver um possível vilão da quinta temporada que meio que mostrou na quarta temporada. Será que você notou que mostrou? E é claro, né, gente, vamos sempre lembrar aqui que isso aqui é uma possibilidade, tá? É uma teoria, não é um fato, não saiu informação em lugar nenhum, a gente apenas vai conspirar sobre o possível vilão da quinta temporada, tudo junto e misturado aqui. Mas antes de eu começar aqui a falar de um possível vilão da quinta temporada, coisas que vai envolver a personagem Nancy, coisas que vai envolver o personagem Will, você precisa se inscrever no canal. Você já se inscreveu no canal? Ó, olha aí embaixo, que às vezes o YouTube ele tira a sua inscrição sem querer, ele tira o seu sininho, esse tipo de coisa, então confere, se inscreve no canal, deixa o seu like, compartilha esse vídeo pra todo mundo que você conhece que gosta de Stranger Things, gosta de filmes, gosta de séries e esse tipo de coisa. E não se esquece também de você dar uma conferida ali na loja do Plantão Geek, que tem várias estampas de Stranger Things, eu tenho certeza que você vai amar. Sem falar que oficialmente você pode se tornar membro do canal agora, é só você clicar aí embaixo no botão torne-se membro, sabe? Quero ser membro e tudo mais, que você consegue ver os benefícios. Tem 2 planos diferentes, dá uma conferida e se torne já um membro aqui do canal Plantão Geek. Dude, most metal Bom, mas vamos lá, vamos começar com essa teoria que é a incrível teoria da Tessa Hydra, que inclusive eu vou debatendo aqui ó, ao decorrer do vídeo. Vocês vão perceber que essa teoria já estava sendo falada em algumas outras redes sociais, só que elas estavam utilizando outras criaturas do mundo invertido. Então eu vou fazer a minha versão aqui, mas eu quero deixar bem claro que não fui eu a única que fez essa observação. Só foi trocado aí qual seria o vilão, né? Eu vou falar os meus argumentos do vilão que eu acho que vai ser a quinta temporada. Mas, né, é bom o adendo, é bom o aviso pra ninguém falar que eu tô copiando teoria de alguém, que eu tô roubando alguma coisa, sabe? Esse tipo de coisa, é sempre bom avisar. Antes de mais nada, eu preciso fazer um pequeno recap de uma coisa muito importante que aconteceu na quarta temporada de Stranger Things, ali no segundo volume, que vocês se lembram muito bem quando o Vecna capturou a Nancy, né? No final das contas, ele capturou ali pra ele que meio que mandar uma ameaça pra Nancy e também pra Eleven, né? Ele ameaça a Nancy e ameaça a Eleven ao mesmo tempo, porque ele fala pra Nancy, olha, avisa pra Eleven que eu tô aqui, avisa ela que eu tô esperando ela, esse tipo de coisa, sabe? E aí você vê, né, entre as visões da Nancy que tá mostrando ali, o que eventualmente aconteceria lá no episódio final, que seria a abertura de um portal gigante, né, os 4 portais ali disponíveis do mundo invertido se uniram e meio que dividiram Hawkins no meio. Isso tudo a Nancy tinha visto, né, o Vecna fez ela ver, e isso é uma informação muito importante que a gente vai falar um pouco mais detalhadamente mais pra frente nesse vídeo. Depois dessa cena, a gente tem, é claro, ali a inserção de outros núcleos, né, o episódio continua normalmente, até o momento em que o Will e o Mike estão tendo uma conversa ali na van e o Will entrega um desenho dele pro Mike ver. E se você reparar bem nesse desenho que tá aparecendo aqui na tela pra vocês, o momento que esse desenho é entregue, se você reparar bem nesse desenho, você vai ver uma criatura vermelha, né, de 3 cabeças, que tá ali sendo enfrentada por outros 4 membros ali do grupo, que podem ser facilmente identificados como Mike, Will, Dustin e Lucas, que são o grupinho original ali que joga sempre D&D, né? É um grupinho que eles chamam de Party. Inclusive, eu quero fazer um rápido adendo aqui, que existe 2 terminologias aí no fandom de Stranger Things que as pessoas tendem a confundir, e agora eu vou deixar bem claro pra você nunca mais esquecer. Quando, por exemplo, você vê numa entrevista alguém se referindo a party, né, que é como se fosse festa em inglês, ou grupo, né, você está falando dos personagens Mike, Will, Lucas e Dustin, que é a galera ali que joga D&D, correto? Agora, quando você vê a terminologia Core 4, que significa núcleo com 4 pessoas, né, o coração com 4 pessoas, pode ser várias terminologias diferentes, né, várias traduções diferentes para a mesma coisa, só que o Core 4, quando ele é referido no fandom de Stranger Things, ele está se referindo a Eleven, Mike, Dustin e Lucas, que é o grupinho que estava ali presente na primeira temporada, quando o Will desapareceu. Isso é muito importante porque os Lovers falaram em entrevistas, né, para a quinta temporada, que eles iam retomar algumas dinâmicas, como, por exemplo, o
Core 4. E aí tem gente que tá meio que confundindo quem é os personagens que correspondem a determinado grupo. E aí eu resolvi fazer esse parênteses aqui no meio do vídeo só pra você saber, já que eu mencionei uma dessas terminologias. Mas enfim, voltando aqui pro desenho do Will, é importante, né, novamente, a gente notar aqui essa enorme criatura que tá sendo enfrentada pelos nossos heróis da Party, certo? É muito importante você se lembrar disso e se lembrar também das visões da Nancy lá atrás, porque agora vamos voltar a falar dessas visões. As visões da Nancy, o futuro vejo as visões da Nancy. Em determinado momento, né, um pouco mais pra frente do episódio, depois dessa cena em que o Will apresenta a criatura ali pro Mike, né, em forma de um desenho até que inocente, a Nancy começa a meio que comentar ali com a galera o que exatamente ela viu, porque ela não só viu os portais sendo abertos, ela começa a descrever outras coisas horríveis que o Vecna fez ela ver. There were so many monsters. An army. And they were coming into Hawkins. E assim, o Vecna manda um apavoro nela, né? Mostra a família dela morta, mostra tudo destruído e várias coisas assim. Só que uma coisa chamou a atenção deste fandom e também a minha atenção. A Nancy descreve, logo depois da cena ali, né, do Will mostrando o desenho, né? Eu tô dando bastante ênfase porque essa sequência foi curiosa e a gente já vai falar disso. Mas a Nancy descreve uma criatura gigante, com a boca escancarada, e ela estava acompanhada de várias outras criaturas. E aí é claro que muita gente associou essa criatura gigante que a Nancy está mencionando com o desenho do Will, com a criatura que o Will tinha desenhado. Só que agora fica a questão, que criatura é essa que o Will desenhou? Um mochila de criança. Antes da gente começar a debater um pouco sobre qual é a possível criatura, né? Qual criatura que o fandom está falando e qual criatura que eu acho que nesse caso aqui são criaturas diferentes, né? É muito importante a gente lembrar que Stranger Things utiliza muito de um recurso chamado foreshadowing, que inclusive eu mencionei bastante no vídeo da teoria do Ed, que vai estar aparecendo aqui no card pra você dar uma olhadinha, que basicamente é um recurso ali literário, cinematográfico, né? Pode ser usado ali em várias plataformas diferentes, várias formas de você contar uma história, mas é um recurso que é utilizado por um escritor de meio que te dar um spoiler sem propriamente te dar um spoiler. Ele te dá um spoiler sem você perceber que você tá sendo spoilerzado. E isso acontece muitas vezes em Stranger Things. Eu vou colocar aqui um rápido exemplo, aliás, eu não, né? Eu vou pedir pro Monte, o editor, colocar um rápido exemplo de foreshadowing, que é lá no primeiro episódio da primeira temporada de Stranger Things, que o Will basicamente vai e fala: The Demogorgon. It got me. Então você vê, o Will ele falou que o Demogorgon pegou ele e depois realmente aconteceu. Ou seja, o spoiler foi dado na sua cara, pelo menos nesse presente momento, sabe? Com aquilo que a gente sabe sobre a captura do Will. Foi isso, foi um foreshadowing. Outra coisa que é muito interessante ressaltar aqui é que não seria a primeira vez que os desenhos do Will teriam um peso na narrativa. Por exemplo, lá na segunda temporada, a gente tem um momento em que o Will tava possuído ali pelo Mind Flayer, né? Ele já estava com o Mind Flayer dentro dele. Ele começou a desenhar praticamente um mapa de Hawkins através de túneis. Vocês se lembram disso? Ele desenhou o Mind Flayer e esse tipo de coisa. Então os desenhos do Will são relevantes a ponto disso já ter aparecido na série antes. E outra coisa interessante é que os Duffers mencionaram numa entrevista recente, né, para um podcast chamado Happy, Sad, Confused, que o Will seria um destaque na quinta temporada. Glória a Deus, né, porque eu não aguento mais o Will ser colocado como um figurante premium. O Will é um personagem tão importante, só que, gente, vocês vão me desculpar, fatos são fatos. Terceira e quarta temporada, o Will não fez nada. É isso, sabe? Isso não significa que ele é um personagem ruim. Significa que ele perdeu o estrelato dele. Nada impede dele voltar a ter o estrelato. Então, vem aí, quinta temporada, ainda bem, dando o destaque que o Will merece. Cool.
Ou seja, a conclusão disso tudo, esse desenho, eu acredito que ele vai ser importante. Eu acredito que ele vai ser talvez uma motivação pro Will ser um personagem de destaque. Porque vamos nos lembrar que no final da 4ª temporada, a gente vê cenas do Will colocando a mão aqui na nuca, ele falando que o Vecna não vai parar até matar todo mundo. Então ele tem essa conexão com o mundo divertido que com certeza será explorado na 5ª temporada, o que vai trazer um protagonismo pra ele. Só que agora a gente volta com a pergunta inicial, né, desse vídeo. Qual é a criatura que aparece no desenho do Will e o que ela pode fazer? Bom, vocês lembram que eu falei, né, anteriormente que isso era uma teoria, né, essa teoria de você associar o desenho com o Will, com as visões da Nancy, com o que pode acontecer na 5ª temporada? É uma coisa que muita gente tinha feito essa observação, só que o fandom associou a criatura com um monstro existente lá em D&D que se chama Tiamat. Tiamat, você encontrou seu mestre. O Tiamat basicamente é um dragão de 5 cabeças e cada cabeça é de uma cor, então ele é todo coloridão assim, grande, enorme, uma criatura. E o Tiamat, na verdade, é a Tiamat, porque ela é vista como a rainha e mãe dos dragões. Aí eu até pensei, falei, nossa, é a Daenerys de Game of Thrones? Rainha e mãe dos dragões? O que é isso? Exatamente o mesmo título da personagem do Game of Thrones. Eu soltarei os meus dragão! E aí muita gente tava associando essa criatura, né, que o Will desenhou com a Tiamat. E aí eu comecei a reparar assim, eu falei, cara, pode ser, é claro que pode ser, né, até porque a aparência física não é uma coisa que Stranger Things leva a sério quando é associado com D&D. A gente já teve esse papo também no vídeo do Ed. As criaturas de D&D não são nada como, assim, o Stranger Things mostra os vilões, os personagens, nada a ver. Pra rápida comparação, vamos mostrar aqui como é que é o Vecna no D&D e como é o Vecna em Stranger Things. São criaturas diferentes, é um homem imortal, sabe? Tem toda uma definição diferente, então a origem e a aparência física dos bichos de D&D não são o mesmo que Stranger Things vai mostrar. Portanto, é totalmente possível que Tiamat possa ser uma criatura ali que o Will desenhou. Porém, eu não acho que é a Tiamat, porque eu acredito que um roteirista, ele preferiria usar um recurso e uma criatura que ele já mencionou, uma coisa que ele já falou, até mesmo para servir como aquele foreshadowing que a gente tava falando mais cedo, lembra? Então, por esse motivo e mais outros que a gente vai discutir ao decorrer desse vídeo, eu acredito que a criatura que o Will desenhou é uma Tessahydra. E assim, a Tessahydra é uma criatura que foi mencionada na primeira temporada de Stranger Things, bem lá no final, quando ninguém sabia se ia ter 2ª temporada ou não, né? Inclusive, na 2ª temporada, não foi a Tessahydra a vilã ou o vilão, né? Porque a Tessahydra eu já não sei se é uma fêmea ou se é um macho, mas essa criatura, Tessahydra, não foi utilizada em nenhum momento em Stranger Things e até o presente momento, essa é a única criatura que teve um foco, que teve um destaque assim na peça, né? Vocês acabaram de ver a cena. O Mike coloca a peça ali na mesa e dá um destaque, dá um plano só da criatura Tessahydra. E essa foi a única vez que Stranger Things deu um foco numa pecinha assim de D&D sem você ter trabalhado ela em outras temporadas. Você pode ver, o Mind Flayer, ele não teve uma pecinha só dele e ele foi ali o vilão da 2ª e da 3ª. O Vecna, ele teve um destaque ali na própria pecinha, na 4ª temporada, e ele apareceu. Então todos os vilões que apareceram destacados por essa pecinha, eles vieram a aparecer futuramente. Então eu acredito que a Tessahydra, tendo esse foco lá na primeira temporada, com os criadores da série, com essa ideia de querer fazer um ciclo, né, algo pra finalizar a série, vamos voltar às nossas origens, vamos voltar a falar dos grupos da primeira temporada, que foi o que os Duffers mencionaram também numa entrevista. Eles estão fazendo esse revival da primeira temporada com todos esses elementos aí que eu tô apresentando nesse vídeo, então eu acredito muito bem que a criatura seja a Tessahydra. Sem falar, gente, que eu apostaria tudo, e sério, isso é puro achismo meu, quero deixar muito claro, que a criatura da 2ª temporada ia ser a Tessahydra, só que eles não tinham orçamento pra fazer esse bicho. Eu tenho certeza. E sabe por que eu tenho essa certeza? Que eu tenho esse achismo tão forte na minha cabeça? Porque uma das coisas que a Tessahydra faz é colocar larvas dentro do corpo da vítima pra se reproduzir lá dentro. E aí você lembra que no final da primeira temporada o Will vomita uma larva de dentro dele? Literalmente é isso que acontece.
E foi literalmente depois do jogo que o Mike e a molecada lá tava falando da Tessa Hydra. Então tava super associado assim. E naturalmente, os Duffer Brothers não sabiam que ia ter segunda temporada de Stranger Things. Você nunca sabe quando a sua série vai pra frente ou não. Então eu tenho certeza nesse achismo do meu ser que a Tessa Hydra ia ser a vilã, ou o vilão, né? A criatura ali da segunda temporada de Stranger Things. Não ia ser Mind Flayer, ia ser a Tessa Hydra. Não teve dinheiro. É o meu achismo até o momento que eu morrer. Esse vai ser meu achismo. Só que agora, Stranger Things tem um orçamento. Só que agora, Stranger Things, ele vai voltar às suas origens falando ali da primeira temporada. E qual criatura, além do Demogorgon, é mencionada na primeira temporada? Tessa Hydra. Esse bicho é descrito como uma enorme criatura, né, gigantesca, com 8 cabeças. E um grande destaque dessa criatura é que ela tem uma boca atrofiada no centro, né? Ela tem uma boca enorme. E na descrição de D&D fala que ela tem aproximadamente 10 metros de altura e é da cor vermelha. Só que assim, né? Eu não sou hipócrita também, né, gente? Eu falei que fisionomia não importa muito em D&D, mas é só pra descrever pra vocês como é que é o bicho, né? Se a gente ignorar totalmente que é um bicho gigante, todo aquele negócio, nós ainda teremos a descrição da Nancy. Ainda seria uma criatura gigante. Não importa a cor dessa criatura, né? Não importa se ela é azul, se ela é preta, se ela é vermelha, se ela tem 3 cabeças, se ela tem 8, se ela tem 10, não importa. Eu só tô considerando que ela é grande, né? Ela seria ainda uma criatura gigante e ela ainda teria como destaque a sua boca, assim como tem ali na Tessa Hydra. Ou seja, a Nancy falou, eu vi uma criatura gigante com uma boca escancarada. É uma criatura de mais de uma cabeça. Não importa quantas cabeças você for fazer a Tessa Hydra ter. Você é uma criatura com mais de uma cabeça. Inclusive, se você comparar a imagem de D&D que tem nessa pecinha que o Mike coloca em cima da mesa e comparar com o desenho do Will, são coisas semelhantes, sabe? Não é igual a Tessa Hydra mostrada no D&D, né? Você vai ter essas 3 imagens comparativas na sua tela agora. A pecinha do Mike, o desenho do Will e, por fim, a Tessa Hydra do D&D. Você tá vendo que elas são diferentes, mas aqueles que são mais semelhantes são aqueles que foram mostradas no mesmo material, né? Na mesma série, em Stranger Things mesmo, sem incluir D&D. Então, essa semelhança é bem bacana a gente estudar. Fireball, the son of a bitch. Então, recapitulando aqui pra vocês, por que que eu acho que a Tessa Hydra será o grande vilão da 5ª temporada? Foi mencionado na primeira temporada, tem semelhanças com a peça de D&D mostrada na primeira temporada, não o manual de D&D, na pecinha mesmo. Foi um desenho do Will, que é um personagem cujos desenhos são muito importantes pra série. E complementa também a visão da Nancy, que foi mencionada logo após o Will mostrar o desenho na 4ª temporada. Isso tudo com uma última temporada tendo aí a promessa de batalhas épicas e esse tipo de coisa, que inclusive vai ter um vídeo só sobre como eu acho que vai ser o final da 5ª temporada aqui no Plantão Geek, tá? Então fiquem atentos que vai ser um vídeo muito bom. E eu vou ficar muito feliz de fazer ele, porque é uma teoria que eu tenho desde 2016, desde o começo, e que eu recebi notícias, né? Eu fui lendo entrevistas que me fizeram pensar que talvez essa teoria que eu pensei há 1 milhão de anos atrás possa realmente acontecer. Então assim, fiquem atentos no Plantão Geek pra você não perder esse vídeo. Liga o sininho aí, vê se você tá inscrito e esse tipo de coisa. Holy shit. Mas agora eu quero saber de você. Você também acha que a Tessa Hydra vai ser a grande vilã, ou o grande vilão aí da 5ª temporada, junto com o Vecna? Vocês acham que a Tessa Hydra vai chegar com todas as criaturas lá do mundo invertido pra lutar contra os nossos heróis? Ou você acredita que vai ser o Tiamat, ou até mesmo uma outra criatura, né? Uma outra criatura que, de repente, alguém que conhece mais D&D aí possa descrever? Qual criatura que vocês acham que vai ser o grande destaque aí junto com o Vecna? Escreve aí embaixo que eu vou ler tudo, vou gostar muito de saber. Mas esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Não se esquece de se inscrever no canal e deixar um like, porque isso me ajuda muito. Compartilha esse vídeo pra todo mundo que você conhece que gosta de Stranger Things, filmes e séries, coisas assim nerds, né? Geeks. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!